estamos no terceiro vídeo dessa série de estequiometria. Vamos hoje entender um pouquinho do que é o mol e a que o mol se refere. O mol é uma entidade muito comum de ser utilizada na química. Ele pode ser utilizado para se referir a várias coisas, como, por exemplo, o mol. Ele se refere ao número ou constante de Avogadro, que é o 6,02 elevado a 10 elevado a 23. E esse valor ele é utilizado para quando a sua questão está pedindo algo sobre quantidade de molécula, quantidade de átomos, íons. Então, sempre quando pedir a quantidade de algo como algo minúsculo, íons, átomos, moléculas, etc., a gente vai utilizar o número de Avogadro, o constante de Avogadro, como um mol. Então, um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que podem ser moléculas, íons, átomos, prótons, etc. Um mol ele também se refere à massa molar, aquela que eu encontro na tabela periódica. Então, se você viu lá, por exemplo, que o oxigênio tem massa 16. O que isso significa? Um mol de átomos de oxigênio, oxigênio, simplesmente oxigênio, não gás oxigênio. Um mol de oxigênio tem 16 gramas. E se a gente, por exemplo, pega o hidrogênio, o gás hidrogênio agora. O gás hidrogênio, fórmula H2. Cada hidrogênio na tabela periódica tem um valor, uma unidade de massa. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu vou ter ali 2. Hidrogênio na tabela periódica, massa 1 vezes 2, eu tenho 2. O que significa esse 2? 2 unidades de massa, ou 2 gramas por mol. Então, cada mol, 2 gramas. É isso que o mol também vai se referir à massa molar. O mol ele também se refere ao volume de um gás. Qualquer gás, não importa o tipo do gás. Se ele está na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, que condições normais de temperatura e pressão? O que é isso? 0 graus Celsius e 1 atm. Se eu tenho qualquer gás nessas condições, 0 graus Celsius e 1 atm, um mol desse gás vai ter 22,4 litros. Então, essas são as relações que a gente vai utilizar no nosso cálculo estequiométrico. Fazendo cálculo de mol para constante de Avogadro, massa para mol, massa para número de Avogadro, vamos brincar com essas possibilidades que o mol pode representar. Seja mol para número de Avogadro, mol para massa, mol para volume. Esses são os principais pontos que a gente vê em cálculos estequiométricos. E um ponto super importante para resolvermos o nosso cálculo estequiométrico é esse passo a passo. Como é que a gente vai estabelecer um raciocínio lógico ali para desenvolver o nosso cálculo? É importante a gente organizar o problema. Organizando o nosso problema, seguindo esse passo a passo, a chance de você acertar é muito maior. Você já vai ter um método ali, um step by step, para resolver o seu cálculo estequiométrico. Qual é? Primeiro ponto, você tem que escrever a equação química. Se a questão te deu a equação química, perfeito. Já tem esse primeiro ponto. Se ela não te deu, você tem que escrever a equação química. Segundo ponto, balancear a sua equação. Se a questão já te deu a equação, você confere se está balanceada. Se a questão falou no enunciado que ela está balanceada, então você já tem o ponto 1 e o ponto 2, já economizou tempo. Terceiro, destacar o que a questão dá e o que ela pede. Super importante organizar o seu problema. E o quarto, você vai fazer uma regrinha de 3, geralmente uma regra de 3 que vai resolver de forma prática e rápido o seu problema ali, o que a questão está pedindo. Nessa regra de 3, você vai fazer uma comparação do que a questão está dando e que ela está pedindo com os valores que você tem na teoria, ou seja, a massa molar, o volume molar, o próprio conceito de mol relacionando com a constante de Avogadro. Vamos aplicar então essas definições. Temos aqui duas questões. A primeira diz assim: qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 2 gramas de gás e hidrogênio? Então, o primeiro passo é escrever a equação química. Como é que eu vou formar água? H2 mais O2 formando H2O. Gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Eu vou observar que a questão não está balanceada, é o segundo ponto. Percebe que eu tenho 2 oxigênios no reagente, só tenho 1 oxigênio no produto. Então, vou balancear aqui. Eu posso tanto colocar meio aqui, ou eu posso balancear aqui a molécula de água colocando
2 na frente. Ó, resolvi o oxigênio. 2 oxigênios no produto e 2 oxigênios no reagente. Mas quando eu faço isso, eu mexi na quantidade de hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios no reagente, agora eu tenho 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênios no produto. Vou botar o 2 aqui na frente, problema resolvido. Então, primeiro passo, escrevi a equação. Segundo passo, fiz o balanceamento. O terceiro passo, eu vou destacar o que a questão dá e o que ela pede. Então, vou reler aqui para fazer esse destaque. Qual será a massa de água em gramas? Olha o que ela está pedindo aqui, ó. A massa de água em gramas, produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Então, eu tenho 8 gramas aqui do gás hidrogênio. Percebe que a questão não falou nada de oxigênio. Então, ele não me importa. Eu não vou utilizar, não vou nem olhar para o oxigênio. Por isso a importância de você destacar o que a questão dá e o que ela pede. Isso é direcionar o seu olhar só para o que interessa. O que interessa é o hidrogênio e a água. Vamos agora fazer a regra de 3 relacionando essas informações. Se eu vou lá na tabela periódica e vejo a massa do hidrogênio, o hidrogênio tem massa 1. Vou colocar aqui no cantinho a massa. Massa molar do H2. Hidrogênio tem massa 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. 2 gramas por mol é a nossa massa molar de hidrogênio. A massa molar da água. Tabela periódica, hidrogênio massa 1, oxigênio massa 16. Eu tenho 2 hidrogênios de massa 1, então vou ter 1 mais 1, 2, com 16, que é a massa do oxigênio, tá? Tabela periódica. Como eu já trabalho, eu sou químico já há muitos anos, me formei no ensino médio como técnico químico, né? Botei 3 anos de formação técnica, mais os 4 anos de graduação e o tempo que eu tenho lecionando, já gravei grande parte da massa, número atômico, da tabela periódica. Então, isso por conta da prática. Não se preocupe em memorizar essas informações. Se você memorizou, é um tempo que você ganha na sua questão. Mas o que acontece? Ou a questão ela vai te dar no próprio desenvolvimento, vai colocar ali dados, vai te dar a massa, ou a sua prova vai te dar a tabela periódica. Então não precisa se preocupar em memorizar isso não. Oxigênio 16, hidrogênio 1. Então eu tenho 1 mais 1 dos hidrogênios, 2, mais a massa do oxigênio 16, vai dar 18 gramas por mol. Então eu tenho aqui as massas. Esses são os meus valores teóricos. Agora eu vou comparar a partir de uma regra de 3 a teoria com a prática. O que eu tenho na teoria? 2 vezes o hidrogênio. Então, 2 vezes o valor da massa do hidrogênio. 2 gramas. Está para 2 vezes a massa da água. Então, 2 vezes 18. Essa é a minha informação teórica. Vamos agora para a informação prática. A questão está falando que eu tenho 8 gramas de hidrogênio e ela está pedindo quanto eu vou formar de água, a quantidade de água produzida, X. Só multiplicar cruzado resolvendo a nossa regra de 3. Vai ficar aqui, 8 vezes 2 vezes 18 dividido por 2 vezes 2, né? Vai dar 2 vezes 2 vezes x, isolando x, 2 vezes 2. Já dá para cortar aqui, 2 com 2. Vai ficar 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 18. Quanto isso vai dar? 18, 18, 32. 32, 32, 72 gramas. Então, já descobrimos aqui a nossa resposta. Será formado 72 gramas de água. Questão número 2, mesmo princípio. Vamos aplicar aqui. 7 mols de álcool etílico, C2H6O, reagem com O2, gás oxigênio, e entram em combustão. Então, a gente está falando da combustão aqui do álcool etílico, né? O álcool comum. Quantas moléculas de O2 serão consumidas nesta reação? Então, o primeiro passo é o quê? Observa aqui, escrever a equação. Segundo passo, balancear. Vamos escrever a equação. C2H6O mais O2. Toda a combustão completa, né, de compostos orgânicos vai liberar CO2 e vai liberar H2O. Repetindo que é importante. Toda a combustão completa, a gente vai considerar completa aqui. Sempre considera completa se a questão não fala nada. Uma combustão, por exemplo, incompleta, vai gerar resíduo, como fuligem, monóxido de carbono. A gente vai considerar a combustão como completa. Ou seja, vai gerar no produto CO2 e H2O. Equação escrita. Vamos agora fazer o balanceamento. Eu vou observar que eu tenho 2 carbonos no reagente e tenho 1 carbono no produto. Vou botar o 2 ali. O
Quem tiver dúvida em balanceamento, eu tenho uma série de vídeos só sobre balanceamento. Seja o balanceamento por tentativas, que é o que eu estou fazendo aqui, e também tem um vídeo com o balanceamento, apelidado de balanceamento redox, onde a gente tem que botar o NOx de cada espécie, ver quem oxida, quem reduz. Então tem uma série só sobre balanceamento para quem tiver dúvida. Carbono balanceado, vamos agora para o hidrogênio. 6 hidrogênios no reagente, 2 aqui, né? 1 mol de água, 2 hidrogênios no produto. 6 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios no produto, 6 hidrogênios no reagente. Balanceado. Vamos agora, último item, o oxigênio. O que eu tenho aqui no produto de oxigênio? 2 vezes 2, 4 oxigênios, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 oxigênios no produto. No reagente eu tenho um oxigênio aqui, faltam 6. Se eu coloco 3 aqui, observa aqui, balancei a equação. 1 com 6, 7 oxigênios. E no produto, 2 vezes 2, 4, com 3, 7. Equação balanceada, então temos ali o primeiro e o segundo passo resolvidos. Vamos ao nosso terceiro passo, que é destacar o que a questão dá e o que a questão está pedindo. Temos ali 7 mols de álcool etílico reagem com O2 e entram em combustão. Então a questão falou, ó, 7 mols de álcool etílico. Vou destacar aqui 7 mols. Quantas moléculas, aqui já está falando de molécula, quantas moléculas de O2 serão consumidas nesta reação? Falou aqui do O2 e pediu quantas moléculas. Está aqui, ó, X moléculas. O que a gente faz agora, já que destacamos o que a questão deu e o que a questão pediu? É o quarto passo, vamos fazer uma regra de 3, comparando, né, a teoria com a prática, envolvendo aí o que a questão dá e o que a questão pede. O que eu tenho na teoria? 1 mol de álcool etílico. E na teoria eu tenho o quê? 3 mols de gás oxigênio, certo? Eu tenho 3 mols. Só que a questão não está falando de mol aqui para oxigênio, a questão está falando de molécula. O que a gente vai usar para fazer essa conversão mol para molécula? 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, eu vou pegar aqui, ó, já que eu tenho 3 mols, vai ser 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Percebeu? Repetindo aqui. 1 mol de álcool etílico está para 3 mols de oxigênio. Cada mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, multipliquei aqui. Ó, como eu tenho 3 vezes o número de Avogadro. E na prática, quanto eu tenho? Na prática, eu tenho 7 mols de álcool etílico. Quantas moléculas eu vou ter? X. Continuando aqui desse lado, X é igual a 1 vezes X. X vai ficar 7 vezes 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos resolver essa multiplicação. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 6,02 é igual a 126,42 vezes 10 elevado a 23. Não é notação científica, certo? A notação científica tem que ser somente uma unidade antes da vírgula. Tem que colocar ali algo menor do que 9, né? De 9 para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? X é igual. Vou andar com a vírgula. 2 casas para a esquerda, ficando 1,2642. Andei 2 casas aqui para a esquerda. Quando eu ando 2 casas aqui para a esquerda, o que eu vou fazer ali com essa potência? Vou aumentar 2 unidades. Então, vai ficar 10 elevado a 25 moléculas. 1,2642 vezes 10 a 25 moléculas de oxigênio. É o que eu tenho aí no meu reagente, né? Quanto foi consumido de oxigênio para que essa reação acontecesse. Dica importante para vocês, né? Esses cálculos estequiométricos, a parte química é pequena. Se você sabe isso daqui, ó, a relação do mol com o número de Avogadro, mol com massa, mol com volume, a parte química é pouca coisa. A parte matemática, que talvez te deixe com um pouco mais de dificuldade.
mas nós nem temos aí conceitos muito aprofundados da matemática. O que a gente vai utilizar na matemática? As 4 operações básicas: multiplicar, somar, subtrair, dividir. E vamos utilizar muito regras 3. Regras 3 simples, né? Nem a composta. Então, a prática vai levar à perfeição quando a gente fala de cálculo estequiométrico. Começa por esses exercícios mais simples, exercícios de definição, que é o objetivo desse nosso vídeo. Aí você já vai conseguir entender exercícios mais complexos, como, por exemplo, as questões de estequiometria, que eu já tenho resolvidas no canal do vestibular específico, do exame específico da UERJ. Próximo vídeo a gente vai entrar em pureza, reagente limitante, excesso. Vamos aprofundando mais no cálculo estequiométrico.